E quando a gente vê alguns dados do Botafogo no jogo contra o PSG, a gente entende por que o Botafogo foi tão sólido defensivamente. Se liga, eu vou chegar aqui dentro do relatório que a FIFA disponibiliza, né, sobre o jogo, relatório inclusive muito completo, no lugar onde a gente consegue identificar algumas ações defensivas importantes do Botafogo. E aqui a gente tem algumas coisas que são bem legais. A primeira é os forced turnovers, né, com esse meu inglês cansado, que é as perdas de bolas forçadas, né? Então isso aqui mostra a região do campo aonde o Botafogo provocou esses forced turnovers do Paris Saint-Germain. E a recuperação da posse também, sempre num bloco muito baixo. Com maior aderência, com maior quantidade nesse espaço aqui, ó, bem próximo da área. Então, nos identifica, nos mostra como o Botafogo defendeu bem baixo. O Botafogo não defendeu baixo o jogo todo, muitas vezes subiu pressão, iniciou a defesa no bloco médio, mas o lugar onde foi mais efetivo, onde mais se mostrou consolidado, foi defendendo no bloco mais baixo. E o perímetro do bloco em que o Botafogo defendeu também foi bastante relevante. Olha isso daqui. Aqui a gente tem o espaço do campo que o Botafogo preencheu quando defendeu no bloco alto, quando defendeu no bloco médio e quando defendeu no bloco baixo. Olha como o Botafogo se concentrou em defender a entrada da área e depois, obviamente, defender a área. Olha como o espaço foi curto, como foi compacto, né? Só para você ter comparação, olha como foi o Paris Saint-Germain, né? Eu vou subir aqui e tu vai ver que o Paris Saint-Germain em bloco baixo chegou aqui mais ou menos na altura, do meio de campo. E o Botafogo não. O Botafogo foi muito concentrado num bloco, numa unidade sólida defensiva e proteger esse espaço aqui. E quando a gente fala sobre desempenho defensivo, é impossível não citar o Barbosa. Isso aqui é a quantidade de desarmes tentados por desarmes conseguidos, né? Por desarmes exitosos. Olha isso aqui. O Barbosa ele simplesmente fez 100% de desarmes acertados. Foram 7 desarmes tentados e 7 desarmes conseguidos. Muito alto. O nível que o Barbosa conseguiu entregar do ponto de vista defensivo é o que se espera dele. Quando você tem um zagueiro do perfil do Barbosa e vai defender baixo, você espera que ele seja dominante, mas não nesse nível de dominância, né? Principalmente contra um adversário como o PSG. Então, um jogaço do Barbosa. E além do Botafogo se defender bem, ele ainda conseguiu fazer isso daqui, ó. Vou entrar aqui na pesquisa de episódios, vou selecionar apenas o jogo contra o Paris Saint-Germain e vou colocar aqui os contra-ataques do Botafogo. Tipos de ataques, contra-ataques. Então, o Botafogo ainda conseguiu fazer 16 contra-ataques contra o Paris Saint-Germain. Eu não me lembro essa temporada um jogo em que o Paris Saint-Germain concedeu tantas transições, que deu ao adversário tantas oportunidades de finalização. Eu acho que o Botafogo poderia ter sido até mais eficiente nisso aqui. A gente vai entender esse escopo geral agora dessa relação de defender bem embaixo e sair em contra-ataque na análise qualitativa. Se liga. Aqui eu selecionei alguns trechos do Botafogo no jogo, dessa relação defesa contra ataque. A gente vai ver como o Botafogo foi realmente muito bem defendendo o corredor central baixo e como ele poderia ter tido até mais oportunidades de transição. Naquele ele conseguiu fazer, saiu o gol. A partir dessa câmera tática, né, dessa filmagem especial, a gente vai entender isso. Então eu vou dar play aqui no vídeo. A gente vai primeiro verificar o Paris Saint-Germain tentando entrar no corredor central do Botafogo sem sucesso, tentando entrar no corredor lateral e também sem sucesso. Então, primeiramente, né, o Botafogo defendendo nesse frame aqui, a partir de um bloco médio em 4-3-3, né? O Paris Saint-Germain vai tentar fazer a bola chegar a partir do corredor lateral, né? Vai fazer a bola tentar entrar na defesa, no bloco do Botafogo por fora, porque por dentro não dá, muito fechado, né? Ou muito tumultuado. Quando a gente olha para isso aqui, ó, o espaço em que o perímetro do bloco do Botafogo melhor defendeu foi o corredor central, muito compacto, muito junto. Isso faz com que o adversário só tenha condição de construir por fora, só tenha condição de tentar se aproximar da minha baliza por fora, e foi isso que o Paris fez, né? Condicionado pelo bloco baixo do Botafogo, tentou entrar por fora, e aqui a gente já vê a primeira tentativa de entrar por fora. E aí o Botafogo também teve um comportamento muito positivo de fazer o bloco sair de um bloco médio para um bloco baixo muito rápido. Se eu pausar aqui e voltar, ó, deixa eu voltar aqui para esse momento aqui, ó, para o momento em que a gente viu o espaço que o Botafogo cobria. Então aqui, ó, bola com os centrais, né, do Paris Saint-Germain, bola com o Pacho, o Botafogo defendendo baixo o corredor central. O Paris Saint-Germain vai tentar entrar pelo lado. Quando esse passe do Vitinha sai para o Hakimi, isso significa dizer que a bola, ó, deixa eu
dar a pausa aqui no momento certo. A bola, ela superou esses jogadores aqui, né? Ela passou desses jogadores aqui. Então esses jogadores precisam rapidamente baixar e passar da linha da bola com velocidade, para que não dê tempo do Hakimi, por exemplo, achar um passe de fora para dentro ou um cruzamento com vantagem. E esse comportamento o bloco baixo do Botafogo fez muito bem também. Então mentalmente forte, fisicamente forte, para aguentar esse pressiona abaixo o jogo todo e também muito comprometido com a fase defensiva. Então a gente vai ver que o Hakimi não vai conseguir, ó. Então, primeira tentativa de entrar, o Botafogo já baixou o bloco, já colocou ali pelo menos 9, 8 jogadores ali no bloco. Aqui no caso foram uns 10, né? Mas principalmente 8, 9 jogadores passando da linha da bola, protegendo o corredor central, impedindo que essa construção aconteça de fora para dentro. Olha o Vitinha, quando o Vitinha domina de frente, ó, então esse passe aqui do Duê pro Vitinha poderia ser um passe que desbloqueasse, né? Então afunda a última linha, retorna pro Vitinha, ele não vai ter pressão, acha o passe de frente. Mas as linhas de passe que ele tem estão todas pressionadas, né? Então se ele joga aqui, muito honestamente não consigo identificar quem é, mas se ele consegue jogar aqui com esse jogador de costas pressionado, se ele joga aqui, inferioridade numérica, ele está no 2 contra 1. A única maneira dele tentar fazer algo diferente seria arriscar uma diagonal longa e quem sabe perder a bola aqui, né? Um passe muito arriscado. Então ele não vai fazer isso, ele retorna, ó. E aí o Paris Saint-Germain vai chegar lá de pé em pé. Só que nesse chegar lá de pé em pé, no circular a bola, na tentativa 2, né, de entrar pelo corredor lateral, agora pelo outro lado, o Botafogo rapidamente consegue fechar o bloco lá. E a gente vê de novo o Botafogo muito forte nessa basculação, nessa mudança de corredor para o outro, para não deixar a bola entrar de fora para dentro e também para proteger o corredor central. Então foi um jogo, e aí o Paris Saint-Germain vai para a terceira tentativa na mesma jogada de entrar pelo corredor também sem sucesso. Nessa aqui, o Botafogo, deixa eu até pausar aqui pra gente ver a recuperação da bola. Nessa aqui, o Botafogo vai conseguir recuperar e sair em transição. Então a gente vê como o Botafogo foi comprometido defensivamente, como foi forte nesse sentido, e aí entra aquele segundo ponto na análise que eu comentei com vocês, que é no momento da recuperação da bola, já conseguir conectar logo com transição. Isso aqui o Botafogo fez muito. O gesto de recuperação, deixa eu voltar aqui, o gesto de recuperação já ser um passo para frente. Já colocar os 3 guerreirinhos aqui, né? O Igor Jesus, o Arthur e o Savarino em situações de correr contra a última linha. E eu acho que o Botafogo, vou até pausar para comentar isso aqui melhor, o Botafogo teve várias possibilidades de conseguir terminar essas transições em finalização. E eu acho que aqui talvez seja o grande ponto do Botafogo. O Botafogo fez um jogo muito bom, conseguiu vencer o Paris Saint-Germain, mas poderia ter feito um placar até mais elástico, poderia ter ido até melhor se ele tivesse conseguido escapar com finalização esses 3 da frente. Feito esses 3 da frente saírem em transição com decisões melhores, encarando melhor no 1 contra 1. Decidiu muitas vezes mal os 3. O Arthur decidiu muitas vezes mal. E isso impediu que o Botafogo tivesse ali uma outra situação clara de finalização. Que não fizesse o gol, mas que tivesse mais finalizações. Então, a gente vai ver que só nesse lance aqui já foram 3 tentativas do Paris Saint-Germain entrar, não conseguiu, e o Botafogo consegue ali, na primeira roubada, já colocar em uma situação de saída em contra-ataque. A decisão do Savarino não foi muito boa, também não conseguiu ter muita força. E aí o Paris Saint-Germain recupera novamente e vai para a 4ª tentativa, a segunda pelo corredor esquerdo, né? Foram 2 pelo corredor direito, 2 pelo corredor esquerdo. E aí, como estava pegando o Botafogo saindo, o Botafogo estava um pouquinho mais exposto, mas rapidamente, principalmente os 3 do meio, né, que os 3 fizeram um jogaço, o Gregory, o Marlon e o Alan recuperam rapidamente e já preenche ali para defender a área, a entrada da área com 7. E aqui a gente vai ver que de novo essa situação de ter os 3 da frente para transição. De novo, deixa eu voltar aqui para o momento da recuperação da bola. De novo, ó. O gesto de recuperação já é um passo para frente, então não é que eu vou tentar tirar da pressão para o lado, não vou, muitas vezes até sem dominar. A gente viu que nos 2 exemplos aqui já foi um passo de primeira para colocar os 3 para correr. Isso aqui aconteceu muitas vezes. Ó. Olha esse contra-ataque 3 contra 2. Se tivesse tomado decisões melhores, o Botafogo poderia ter conseguido chegar em mais finalizações. Então nessa daqui, ó, o Marlon Freitas poderia ter batido, poderia ter feito o passe lá no Vitinho, hesitou, retornou no Arthur, o Arthur vai jogar para trás e o Botafogo perdeu a oportunidade de transição. Mas fica aqui a menção positiva da maneira como defendeu bem no bloco baixo, né? Um outro exemplo também do segundo tempo, né? E reforçando isso aqui já depois das alterações, em que o Paris Saint-Germain colocou ali o mais próximo de força máxima, em que o Botafogo conseguiu continuar comprometido com a fase defensiva. Quando o Paris Saint-Germain, ao invés de construir curto, de pé em pé,
escolheu, né, experimentou fazer uma bola mais longa para tentar pular o bloco do Botafogo e fazer o bloco do Botafogo andar para trás. O Botafogo conseguiu defender muito bem a área, não foi muito comprometido na defesa da área, então sempre com superioridade numérica nos espaços vitais da área. E esses dois jogadores do Botafogo aqui, ó, os jogadores que, aqui se eu não me engano, eu acho que é o Alan e o Savarino, se eu não tenho erro, eles tentavam correr o mais rápido possível para trás para não deixar que acontecesse um passe de retorno para finalização. O do Vitinha, do Fabinho, que foi algo que o Paris Saint-Germain tentou bastante. Assim. Então eles nem sempre conseguiam chegar junto, mas eles conseguiam ali baixar para pelo menos se chegasse neles, se chegasse um passe de retorno no Vitinha, ele tivesse que decidir rápido, ele decidir pressionado. Ou então precisar driblar para trás, enfim, atrasar o bate. Então, muito comprometimento dos jogadores da frente também. Então, o jogo defensivo do Arthur e do Savarino ontem foi absurdo, foi piada. Então, ó, de novo, né? Mais uma vez. Preenchimento muito legal do corredor central. E aí o Botafogo de novo. Ó, já o passe de primeira, né? Tu nota que isso é padrão. Tu nota que isso aqui não é por acaso. Esse desarme, esse primeiro movimento. Já um passe habilitado para frente. Mais uma vez, uma situação de 3 contra 3, de 3 contra 2. O Arthur perdeu a bola ali pro Nuno. Poderia ter talvez conseguido o drible ou uma decisão de passe. E aí prejudicou o Botafogo para sair em transição. De novo, ó. Bola em disputa, primeiro gesto do Botafogo é o quê? É passo para frente. Então, o Alex Telles já corta habilitando. Isso aqui no Tatcase o pessoal chama de batida direcionada, né? ou rebatida direcionada. Tem gente que chama de desarmar armando também, mas eu entendo que são coisas diferentes. Que é, ao invés de eu rebater para o lado, colocar a bola em disputa, eu já rebato para alguém que está previamente numa posição estabelecida para conseguir puxar o contra-ataque. E o gesto de tirada da pressão num toque só, também com esse objetivo. E aí, ó, a gente tem os três da frente, mais uma vez, em outra situação, e mais uma situação de transição que poderia ter terminado a finalização, que não terminou. Os três foram muito controlados, né, pelo balanço defensivo do Paris Saint-Germain. Então, acho que poderia ter sido, assim, todo mundo elogiou muito o jogo do Igor Jesus, do Arthur, do Savarino, mas eu acho que poderia ter sido um jogo ainda melhor. Foi um jogo nota 9, mas poderia ter sido um 10 ali se a gente conseguisse sair mais fortemente em transição. E aí, de novo, né, o Paris Saint-Germain tentando entrar, o Botafogo volta para um bloco mais baixo, tenta entrar pelo lado e não consegue também. E aqui, ó, olha o Doué. Impressionante como o Doué lembra o Neymar, né, na maneira de correr, na maneira de pisar na bola. Não vai conseguir entrar. O Vitinha vai ter bola pressionada rápido, precisa decidir rápido. E aí o Botafogo muito coeso na defesa da área, que é o segundo ponto aqui da fase defensiva. Quando o Botafogo não conseguiu, né, quando o Paris Saint-Germain é uma equipe fortíssima, quando o Paris Saint-Germain não conseguiu, quando o Botafogo não conseguiu conter o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain conseguiu chegar nessas zonas aqui já de cruzamento, já deu uma finalização iminente, o Botafogo também conseguiu defender muito bem a área. E aqui eu chamo a atenção para o jogo do Barbosa, como eu já chamei anteriormente, mas também do Jair. E o Jair, cara, é um zagueiro especial, um zagueiro de nível de seleção muito proximamente. O Jair, ele consegue tanto ser um zagueiro muito forte em construção, como também consegue ser um zagueiro muito forte em defesa da área, em duelo aéreo. E é muito difícil ter isso num jogador só. Geralmente, ou o jogador é muito forte na defesa da área, como é o Barbosa, mas depois tem dificuldade para construir, tem dificuldade para jogar, para conduzir, ou ele é muito forte para construir, para conduzir e é um pouco mais, como se diz na gíria de futebol, meigo para defender a área, para conseguir aguentar jogar contra o 9 grande. O Beraldo, por exemplo, o zagueiro do Paris Saint-Germain, é um zagueiro com esse perfil, muito forte construindo, né? Muito boa relação com bola, mas bem mais vulnerável, bem mais, entre aspas, meigo na defesa da área, na defesa, como se diz na Europa, né? Muito soft na defesa da área, nos enfrentamentos contra atacantes grandes, que o prejudica, inclusive, é um ponto que ele tem que desenvolver. E aí a gente vê o Botafogo conseguindo defender a área muito bem também, conseguindo preencher, baixar rápido, pressionar a bola. E de novo, né? Retirada da bola para frente, o Igor Jesus vai conseguir a casca e colocar o Arthur em situação de correr. E mais uma vez o Arthur não vai conseguir concretizar esse ataque em uma finalização. Então acho que poderíamos ter feito melhor isso aqui, feito melhor. No entanto, é importante dizer que a bola que saiu, a única que saiu gol. Então é importante dizer, dar o mérito também. Mais uma vez, o Botafogo defendendo baixo, bem, defendendo baixo, bem. Essa não é uma bola de transição direta, é uma bola que fica em disputa durante um período. O Botafogo ganha a primeira e a segunda. Aqui menção a como o Arthur competiu pela bola. Muito importante, ó. Bola longa no Igor. A bola vai sobrar aqui de novo. O Gregório vai dar o chutão, o Arthur vai dominar mal.
E aí depois ele rouba do Kvaratskhelia, ele pressiona o Kvaratskhelia, rouba o Kvaratskhelia, pressiona o Mailui, sai pressionando todo mundo, e aí eu passo de primeira. E aí, ó, deixa eu explicar. Essa situação aqui do Botafogo, desse 3 contra 3, 3 contra 2, aconteceu muitas vezes no jogo, né? Como a gente viu, foram 16 contra-ataques, somente um terminou em finalização, e a que terminou em finalização terminou em gol. Então, essa situação aqui, ó, de ter esse 3 contra 2, 3 contra 3, com os 3 projetados, aconteceu muitas vezes, e nessa aqui saiu o gol. O Savarino conseguiu achar o Igor Jesus em profundidade, o Igor Jesus caneta linda no Pacho, finalização no canto, a bola desviou ali, ok, mas boa finalização, e ele saiu ali para subir na mureta, todo mundo correndo, felicidade geral da nação, e o Botafogo conseguiu fazer o gol. Então, jogaço do Botafogo defensivo, estratégia muito bem planejada, os espaços que não ia conceder ao Paris, o comprometimento defensivo, o aproveitamento de transição poderia realmente ter sido mais alto, mas não é que saiu o gol, não é que saiu o gol, e fica aqui a menção ao grande jogo tático que fez o Botafogo, beleza? Se você gostou desse vídeo, já clica aqui no botão de gostei, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Tamo junto, abraço e até a próxima.